Alô, minha gente linda, tá começando o seu programa de todos os dias. Vem comigo. Aqui tem tudo de um pouquinho: diversão, curiosidade, informação, cultura, quadros especiais e aquele bate-papo gostoso que só a gente sabe fazer. E é claro, já aproveita e segue a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o @tvcidade.ma e o YouTube TV Cidade MA, tudo junto. Fica com a gente porque o programa de hoje tá daquele jeito, imperdível, viu? E olha só, você sabia que 6 a cada 10 empresas no Brasil fecham as portas antes de completar os 5 anos? Mesmo com o crescimento histórico do número de novos negócios, a realidade é dura. Muitos empreendedores acabam ficando pelo caminho. E não é por falta de dinheiro, mas sim por falta de inovação. Mas calma, o papo de hoje é para mostrar que tem solução sim. E para falar com a gente, para você manter o seu negócio vivo, competitivo e preparado para o futuro, a gente recebe aqui no Vem Comigo o Moisés Medeiros, empresário, consultor de negócios, palestrante e um verdadeiro parceiro de quem empreende. Seja muito bem-vindo, Moisés. Obrigado, Mariana. É um prazer estar com você aqui hoje. Essa casa é sua também a partir de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque é muito fácil abrir um CNPJ. Mas quando a gente fala sobre plano de negócio, em qual segmento investir, aí as coisas vão mudando um pouco de contexto e a gente precisa, de fato, entender sobre empreendedorismo para não investir errado, não é mesmo? Exatamente. Normalmente, o empreendedorismo aqui no Brasil, nós somos o 5º país mais empreendedor do mundo, né? Só que, apesar de ser o 5º país mais empreendedor, nós somos um dos que mais fecham empresas. Normalmente, as pessoas, elas empreendem aqui no Brasil por necessidade, não por oportunidade. E aí, nesse momento, é interessante que ela busque conhecimento para saber exatamente o que é que de fato ela precisa ter em termos de qualificação para poder colocar a empresa de pé e mantê-la de pé, né? Só colocar não, mas mantê-la de pé. Como você começou atuando como consultor de negócios? Você era empresário, sentiu a necessidade de mercado? Como foi o teu processo? Na verdade, foi uma necessidade de mercado que nós sentimos, uma oportunidade. Nós éramos da empresa Júnior, eu e o meu sócio que fundou a empresa. E atendendo empresas na empresa Júnior da faculdade, quando nós saímos, nós abrimos a consultoria, né, que hoje chama Rede. Então, hoje nós já atuamos em mais de 20 estados da federação com projetos, aqui no Maranhão há 3 anos aproximadamente, e 12 municípios aqui no Maranhão. E o que a gente vem visualizando, Mariana, nesse contexto, toda essa trajetória, é que, de fato, os empresários que conseguem sair dessa estatística de fechamento das empresas são, de fato, aqueles empresários que estão continuamente se capacitando, né? Procurando entender como que ele consegue buscar ajuda, buscar conhecimento, e não só ter o conhecimento, mas principalmente conseguir aplicar esse conhecimento na prática. Tem muita gente que busca conhecimento, mas não consegue colocar isso na prática. Quais são os segmentos que você mais trabalha hoje em dia e que sente que, de fato, há mais necessidade? Na verdade, todo segmento tem necessidade de entender o que precisa como fundamentos para gerenciar uma empresa. Mas nós atuamos principalmente no segmento de serviço e comércio. 60% ali serviço, 30% comércio, 10% indústria. Processos bem definidos, eu acredito que seja também a alma do negócio, a gente pode dizer assim? Com certeza. Quando a empresa, Mariana, normalmente o empreendedor que ele começa ali do zero, ele começa tendo uma visão do negócio, começa fazendo ele mesmo tudo. Eu costumo dizer que se ele tem um restaurante, ele lava prato, ele é o garçom e ele é o chefe de cozinha. Mas à medida que o negócio vai crescendo, ele precisa entender o que é que ele precisa delegar para as pessoas, quais são as atividades que ele pode delegar e quais aquelas que ele de fato vai ficar com ele. Então ele precisa entender qual é a visão do negócio que ele tem para frente, onde esse negócio vai chegar, conseguir conquistar ali as pessoas, prospectar as pessoas que vão ombrear com ele, vão estar dando ali a mão com ele, e que uma vez que ele consegue formar um time e mostrar para essas pessoas onde de fato o negócio vai chegar, ele consegue sim galgar ali resultados que antes ele não conseguiria sozinho. É que normalmente o empresário ele começa fazendo tudo, ele acha que ele é o único que sabe fazer as coisas bem feitas, não consegue delegar e acaba que ele se torna o gargalo do próprio crescimento da empresa. E ele faz isso através de processos, né? Processos é a grande base para ele conseguir crescer o negócio. O que o Moisés está falando, só aqui parafraseando, mas
Justamente, quando você empreende, você começa fazendo tudo, acaba monopolizando todos os processos e você delegar funções acaba se tornando ali um grande desafio. E também quando se trata de contratação, e a gente fala de contratação competente, profissionais atuantes no mercado e que venham a agregar, porque isso faz toda a diferença, gente. É no atendimento ao cliente, é nos processos bem realizados, é na confiança do empresário com os seus empregados também. Falando nisso, em relação a todo esse processo de gerenciamento de negócios, qual é, de fato, a atuação de um gestor como você? Olha, Mariana, a gente entra como sendo um assessor, né, a extensão da inteligência do negócio do empresário. Então, a gente assessora ele, trazendo inteligência para o negócio. Então, como que se dá isso de forma prática? Então, por exemplo, tem muito empresário que eu faço uma pergunta simples para ele. Você sabe para onde a sua empresa vai chegar ou onde que ela irá estar daqui a 3, 5 anos? Muito empresário, ele gagueja, ele não sabe. Ele não consegue materializar. Às vezes ele até sabe. Aí a segunda pergunta que eu faço é, você conseguiu fazer isso? Você consegue fazer isso transmitir para o seu time? Ele também não consegue. E, normalmente, quem quer construir algo grande não consegue construir sozinho, ele precisa de gente. Então, nessa hora, nós entramos auxiliando o empresário, neste caso específico, a materializar essa visão que ele tem. Então, como que eu tiro a minha visão daqui a 5 anos para colocar essa empresa em tal patamar, para ser a maior do Maranhão, a maior do Nordeste ou do Brasil? Como é que eu consigo materializar isso? Para hoje. O que eu preciso fazer agora, no mês que vem, para que daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, eu consiga chegar lá? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, a parte de estruturação de processos. A gente trabalha estruturando os processos da empresa para que o empresário consiga olhar para o estratégico dele e delegar ali aquilo que, de fato, ele precisa delegar para as pessoas. E consiga monitorar se aquela pessoa, se aquele funcionário está realmente executando aquele trabalho da forma que deveria. Com isso, tudo amarrado dentro de um planejamento estratégico, a gente consegue conduzir a empresa em um processo de assessoria durante 1 ano, 6 meses, dependendo de como for, durante um período para que ele consiga atingir o objetivo dele. Hoje você tem atuação em todo o Brasil, a gente Sim. pode dizer assim, mais de 20 estados, mas tem escritórios espalhados ali, região Sudeste, Nordeste, não é mesmo? Isso, a gente nasceu em Natal, então nós temos o escritório matriz em Natal, nós temos um escritório aqui em São Luís, que nós temos ele há 1 ano e meio, como já falei, atendendo já cerca de 14 municípios, né, empresas localizadas em 14 municípios aqui no Maranhão. Foi um crescimento substancial desde que nós abrimos o escritório aqui. E nós temos também um ponto de apoio em São Paulo, né, com um sócio lá que nós trouxemos tem mais ou menos 3 meses. É importante, gente, a gente falar em relação a esse crescimento. É uma empresa que chega aqui no Maranhão com essa proposta que é tão interessante para tantos empresários. E o Moisés falou sobre esse crescimento tão rápido, em pouco tempo. Mas, na verdade, são os cases de sucesso que vão gerando ainda mais credibilidade para o negócio. Não só para o negócio dele, mas é isso que ele ensina também para os outros empresários. Como a gente falou, não é só abrir um CNPJ. A gente precisa fazer dar certo aquele CNPJ no dia a dia. É na execução de processos, é com a contabilidade, são com gestores para que possam instruir aí os empresários para fazer com que tudo flua da maneira correta. E falando nisso, conta pra gente, tem algum case de sucesso que você lembra com carinho de algum cliente que chegou de uma forma e hoje teve um crescimento assim exponencial que te marcou? Não, temos vários, inclusive nós temos no YouTube da Rede, Mariana, tem alguns depoimentos lá, @Rede Consultoria, mas tem um específico que não vou falar nem de números em si. É algo que não diz respeito ao resultado em si da operação, mas teve um empresário em Natal, ele tinha uma distribuidora era uma distribuidora grande de balas e confeitos, era bem grande mesmo, distribuía para todo o Brasil. E antes de nos contratar, ele falou que ele não conseguia, ele estava quase divorciando o casamento dele, porque ele trabalhava de domingo a domingo dentro da distribuidora e não tinha tempo para mais nada. E aí, depois desse projeto que nós executamos lá, de estruturar os processos, de delegar as coisas para o time dele, de fazer ele controlar e não perder o controle, não é porque ele não está mais na empresa ali a todo momento, domingo a domingo, que ele tem que perder o controle, pelo contrário. E aí depois disso, cara, consegui reatar com minha esposa, tô aqui, tenho mais tempo para minha família, então isso para mim foi mais do que o próprio faturamento. Se for falar de faturamento aqui, tem dezenas, mas vocês podem ver no nosso YouTube também, tem muitos depoimentos lá de empresários que já conseguiram galgar
degraus muito maiores depois da nossa assessoria. Isso é importante quando a gente fala sobre o fechamento das empresas em menos de 5 anos, porque muita gente começa, durante o seu dia ali, não atende um horário comercial, como é o próprio negócio, acaba ultrapassando, passa das 5, se um cliente só pode receber às 8, por exemplo, quando se trata de prestação de serviço, você está naquele início, você acaba passando desse horário, ou então você não chega no horário correto na empresa, porque a equipe é pequena, mas é de pequeno que a gente começa a estruturar esses processos, não é mesmo? Sim. Na verdade, não necessariamente o fato de ele trabalhar até altas horas da noite ou muito cedo, isso é sinônimo de produtividade. Tá? É bom lembrar isso. No início, o empresário acaba fazendo muita coisa e acaba estendendo esse prazo e é natural isso, beleza. Mas chega um momento que o trabalhar demais não quer dizer sinônimo de produtividade. Então, os processos que a gente ajuda o empresário a estruturar é justamente para observar onde estão os gargalos da operação dele. A partir da identificação, a gente apresenta os pontos de melhoria, intervém com a melhoria e, obviamente, a gente vê o resultado logo na sequência. Então, se o empresário ele tem uma necessidade, por exemplo, de descentralizar a operação, tudo depende dele, então a gente vai entender quais são as causas, o problema que está fazendo isso. Se ele tem um objetivo de expandir a operação, então a gente vai identificar quais são as alavancas de crescimento da operação dele e tentar colocar isso de uma forma prática para ele e para o time dele executar. Então, dependendo do empresário, da necessidade dele, a gente vai ter soluções específicas para aquilo. O que a gente faz bem é identificar exatamente o problema e o objetivo dele. Você tem esse objetivo, quais são os teus problemas? Então, para você atingir esse objetivo, a solução está na solução destes problemas. Só que o empresário muitas vezes está ali no operacional, ele acorda e dorme com a empresa e ele não consegue fazer essa leitura de onde estão os problemas e às vezes ele faz dos problemas, mas não sabe onde está a solução. Então a gente entra facilitando isso. É uma relação de muita confiança entre o empresário e o gestor, né? Porque está ali no meio de toda a operação e vai destrinchando, exatamente como você disse, aí todos os problemas e trazendo soluções. O que você considera essencial para que um negócio, um empreendimento tenha de fato sucesso? Olha, primeiro uma mentalidade do empresário de querer se capacitar a todo momento, Mariana, a todo momento. A empresa tem um teto, toda empresa tem um teto, e esse teto é a capacitação que o empresário teve. Então, se a empresa atingiu X milhões de faturamento, por exemplo, tenha certeza que esse X milhões teve um limite na capacidade do empresário de executar aquilo ali. À medida que ele amplifica essa capacidade dele, ele amplifica também o resultado da operação dele. Ah, mas é o meu time, Não, mas começa com o empresário. O empresário ele tem que ser visionário de escolher as pessoas certas, ele tem que ser visionário de cobrar o resultado correto das pessoas, seja humanizado na hora que tem que ser humanizado, seja cobrar na hora que tem que cobrar. Então, tudo está ligado à capacidade que o empresário adquiriu de chegar no resultado. Então, é sempre bom lembrar que, se você é empresário que nos assiste, você tem um limite, a sua empresa tem um teto e esse teto está vinculado ao limite que você teve na sua capacitação de aprender, de buscar conhecimento. Então, tem tantas outras coisas, mas para mim, esse é o essencial. Até aproveitar aqui a oportunidade de fazer uma pergunta. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma clínica popular, e numa clínica popular o essencial ali é o atendimento na recepção. Se eu tenho recepcionistas que não são tão comerciais, ou eu tenho alguma dificuldade nessa prestação de serviço, não importa quantas vezes eu demita, o importante é eu chegar, por exemplo, em um prestador de serviço que atenda às minhas necessidades, ou você acredita que é melhor treinar esse profissional que já está lá até a gente chegar num patamar ideal? Tem um time, né? Tem um tempo de duração que eu entendo que o empresário ele precisa ter para poder verificar se o que ele está cobrando das pessoas e entregando em termos de estrutura para elas performarem, de fato, se elas estão performando. Então, por exemplo, você dá o seu tempo, 3 meses, 6 meses, eu vou dar 6 meses para você se capacitar e eu vou te dar também, de certa forma, uma estrutura para que você consiga chegar neste resultado. E aí eu vou avaliar. Se não está funcionando, aí eu vou para um plano B. Eu vou contratar outra pessoa mais experiente. Tem muito empresário, Mariana, que ele não quer tirar dinheiro do bolso para contratar uma pessoa mais experiente. Sim. Que vai chegar lá e já vai resolver o problema dele. E aí ele contrata alguém com salário mais baixo e fica tentando ensinar, a pessoa não responde aquele ensino dele, né, aquela orientação, e ele culpa a pessoa, mas a pessoa não tem capacidade para aquilo.
Então, se você quer um resultado mais rápido, então você tem que contratar uma pessoa já pronta. É aquilo que você falou sobre o faturamento, né? Que chega ali no limite do empresário. Assim, um prestador de serviço. Se eu contrato um prestador de serviço mais inexperiente, eu vou ter um limite para aquele conhecimento, um limite para o crescimento dessa empresa. Né? Exatamente como você está falando. É isso mesmo. Então, ele consegue ali fazer essa avaliação que o grande fator de importância aqui é o quanto de tempo que ele vai dar para viabilizar esse treinamento. Então, se você deu 3 meses, beleza. Durante 3 meses você vai avaliar, acabou os 3 meses, você chega se você precisa de uma pessoa mais experiente ou não. A gente estava falando sobre conhecimento. Conhecimento, gente, é poder. Conhecimento liberta você justamente de profissionais, às vezes, que estão te enganando ou levando um conhecimento que ainda é pouco para a sua empresa, que já está em um porte maior e precisa de uma assistência maior. E quando a gente fala de assistência, em empresas a gente fala sobre gestão de negócios. O Moisés, no próximo dia 27, inclusive, falando sobre esse assunto, vai estar conversando com empresários aqui em São Luís sobre esse tema, sobre o empreendedorismo. Você que está em casa nos assistindo, não perca essa oportunidade. Moisés, por favor, faça o convite aos nossos telespectadores. Legal. Nós teremos no dia 27 e 28 de outubro agora, no Hotel Luzeiros, a nossa primeira edição do RedeX. É uma imersão para empresários que desejam entender quais são os fundamentos e os pilares que ele precisa fundamentar dentro da empresa para entrar 2026 em um nível de crescimento maior. Então, nós teremos ali pilar de gestão, de liderança, de marketing e de vendas. Então, no primeiro dia, como que eu me torno gestor e líder? São coisas diferentes. E como que eu consigo estruturar uma máquina de vendas que começa no marketing e acaba na conversão, que é o processo comercial. Então, basicamente, ali a gente vai fundamentar os pilares necessários para a empresa entrar no ciclo de crescimento em 2026. Não serei somente eu estarei lá conduzindo o pilar de gestão, Mariana, mas nós teremos lá mais 4 mentores que são empresários e que são especializados em suas áreas. Então, se você que é aqui de São Luís, nós estamos, inclusive, nas últimas vagas. Então, já está chegando, é segunda-feira que vem. Então, se você está nos ouvindo, entre em contato com a nossa operação lá, que pode te atender e te dar esclarecimentos necessários. Só para ficar ainda mais claro, essa imersão é o dia inteiro? Como é que vai funcionar? Vai ser o dia inteiro, começando às 8h30, né, com intervalo para almoço, e finalizando às 18h30, tanto da segunda quanto da terça-feira. Entendi. Voltado para empresários, as inscrições ainda estão abertas, são poucas vagas. Onde eu consigo fazer essa inscrição, conseguir essa vaga? Você consegue entrar no rede com 2D X, redex.nossarede.com.br. Redex com 2D.nossarede.com.br. Lá tem todas as informações do evento e lá já tem o checkout, que inclusive se quiser fazer logo a inscrição ou entrar em contato com a nossa equipe, que tem lá o WhatsApp, já consegue falar com a nossa equipe também, caso queira tirar uma dúvida ou outra. Exatamente, gente, porque olha só, como a gente veio falando durante toda a nossa conversa, durante toda a nossa entrevista, é muito importante que a gente conheça mais sobre os nossos próprios negócios, até mesmo para que a gente cobre que os processos ocorram de uma forma adequada, a forma correta. Eu só posso cobrar aquilo que eu conheço. E é exatamente com isso que o Moisés trabalha e vai trazer ainda mais conhecimento para você, empresário aqui de São Luís, na próxima segunda-feira. Se eu fosse você, eu não perderia, eu quero saber se eu estou convidada também a participar. Sim, com certeza, estará lá. Segunda-feira, às 8h30. Tá convidada, oficialmente. Opa, gostei. Olha, tá gravado, viu? Segunda-feira vocês me aguardem que eu vou trazer novidades para vocês. Moisés, só deixa algum recado para os nossos empresários que estão nos assistindo, ou você que está em casa, quer empreender. Depois de tantas dicas, eu acredito que você já está aí com conhecimento rico, mas nunca é tarde para a gente aprender um pouquinho mais. Então, acho que a dica que eu dou é: esquece um pouco a situação econômica do país que está acontecendo. Tem muita gente que vê isso e acaba restringindo ali alguns planos, né? Então, esteja em volta de empresários no ambiente de crescimento, de empresários que estão querendo crescer, querendo colocar estratégias em prática, querendo avançar. Então, isso a gente vai ter lá no evento. Não só o conhecimento, é importante falar isso, Mariana, mas todo o ambiente gerado ali são de empresários que estão querendo avançar. Então, na hora que você está dentro de um ambiente desse, naturalmente você se coloca numa posição de também querer avançar. Sim. Então,
É isso, acho que a dica que eu deixo é se coloque numa posição, num ambiente, num local em que as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, queiram progredir, queiram avançar junto com você. É o senso de comunidade. Hoje em dia a gente fala muito sobre senso de comunidade e na prática é exatamente isso. Eu sou empreendedora, tenho as minhas queixas, tenho os meus desafios, eu aprendi, Moisés, que a gente não usa a palavra difícil. Tá? Eu tenho uma coach, ela disse assim, Mariana, quando você coloca a palavra difícil na frente, de fato as coisas se tornam ali impossíveis aos seus olhos. Então, use a palavra desafiador. Eu acredito que no meio empresarial essa palavra também faz muito sentido, né? Então, por exemplo, você tem os seus desafios como empreendedor e nesse meio você vai conhecer outros empreendedores que tenham as mesmas dores ou que já passaram por esse processo, tiveram sucesso, tiveram êxito e vão estar ali para te ajudar. É muito mais do que a informação, o conteúdo que o Moisés vai levar, mas também para os seus colegas empreendedores para existir essa troca. Não é mesmo como a gente está trocando aqui agora? Perfeito, é isso mesmo. Desafio existe em todo canto. A questão é quem está a fim de passar por cima do desafio e chegar no resultado. Eu queria só, antes da gente finalizar, para que você falasse mais um pouquinho sobre a sua trajetória e como que, por exemplo, quem está nos assistindo em casa, ou você vai indicar para outra pessoa esse serviço, Moisés, como é que chega até você e se há esse primeiro momento de análise do negócio, para depois uma proposta, como é que funciona? Ah, legal. Para quem não vai para o RedX, né, que o RedX é um braço de entrada nosso, então nós estamos implantando um braço de educação dentro da nossa operação, da nossa empresa, educando o empreendedor dentro desse contexto, mas nós temos outros produtos dentro da nossa operação, produtos de consultoria personalizados que ajudam o empresário ali de forma específica e ele vai lá, a gente entra em contato com ele, conhece a operação, conhece a dor de fato que esse empresário está tendo e através dali, em conjunto com esse empresário, nós construímos um plano de execução para poder resolver os problemas que ele está enfrentando ali na operação dele. Então, a gente já atendeu, Mariana, mais de 650 empresas no Brasil todo, né? Já tem um tempo aí. Aqui no Maranhão já passam de 50, né, pelos números que nós temos. Então, nós temos já uma larga experiência de atender pequenas e médias empresas e gerar resultado para elas. Moisés, foi um prazer te ter com a gente. Muito obrigada por essa troca, foi muito importante. Já fica convidado para outros momentos aqui no Vem Comigo, tá bom? Obrigado. Agora, olha só, para você que está em casa, eu tenho um recadinho. É que no mês das crianças, a Humana Saúde está com uma promoção imperdível para você e toda a sua família. Planos com 20% de desconto nas 6 primeiras mensalidades para planos individuais com coparticipação completa, além de redução de carência. Planos pessoa física a partir de R$ 226,47 e ótimas condições para planos empresariais. E mais, nós temos uma rede própria com qualidade do Hospital Maranhense e também atendimento do São Domingos, Natus Lume e Ibirapuera. Não perca essa oportunidade, ligue agora 4004-7901 e faça sua cotação. Humana Saúde, cuidar é humana. Agora olha só. Vem comigo, porque a gente continua o nosso programa, que está imperdível, e a gente vai receber aqui nos nossos estúdios a Paloma Bernardi, o Marcelo Farias. Para mim é uma honra imensa estar aqui com eles. Isso porque, olha, a gente vai bater um papo sobre um clássico que conquistou o Brasil e agora ganha vida nos palcos. Paloma Bernardi, Marcelo Faria, da peça O Cravo e a Rosa, o espetáculo, inspirado na novela de Valci Carrasco, essa produção que traz aí toda uma magia, emoção, humor da São Paulo dos anos 1920, com o famoso embate entre Petrúcio e Catarina, a fera que conquistou o coração de todo o país, não é mesmo, Paloma? É isso, que bom, prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pela recepção. Prazer é todo nosso, tá bom? Sintam-se em casa. Fala pra gente um pouquinho como foi trazer aí um clássico da televisão agora para os palcos do teatro. Então, essa adaptação do Pedro Vasconcelos, né, que é o nosso diretor, trouxe aí pro teatro essa novela que foi a novela mais vista da história da televisão. Então, a gente está dando vida a esses dois grandes personagens da dramaturgia, do Shakespeare, né, da Megera Domada. E O Cravo e a Rosa é um espetáculo que fala da história dos dois, Petrúquio, Catarina. Só um minutinho, só. Pronto. Tá ruim o microfone? Ok. Agora sim. Agora foi. Foi, né, produção? Tá ok, tá ok? Ok. Tá me ouvindo? Pronto. Petrúquio e Catarina,
esse casal às avessas, né, Paloma? Onde eles acabam se encontrando por conta de situações distintas. O Petrúquio, que está com umas dívidas na fazenda dele, precisa encontrar uma pretendente para o casamento para poder salvar a fazenda, e os dotes financeiros da Catarina fazem com que ele se interesse por esse casamento. E ela, por sua vez, porque a irmã está fazendo greve de fome porque quer casar, e ela não quer casar porque é uma mulher feminista, já nos anos 20, à frente do seu tempo, né? Levantando as bandeiras do feminismo, né? Do voto feminino, do lugar da mulher na sociedade e tudo mais, que começou lá atrás, há 100 anos atrás. Então, ela acaba obrigada a casar, mas essa obrigação acaba se tornando uma paixão dos dois. Um grande amor, né? Um grande amor. Um amor às avessas, tumultuado, né? Mas é assim, é um pouquinho do que é a relação de verdade, né? Nada é um mar de rosas, eu costumo dizer isso, porque o amor ele vai ter os seus altos e baixos, as suas diferenças, a gente leva isso pro público. O público se identifica porque se vê ali de alguma maneira, onde as relações têm esses altos e baixos, mas tem o amor, o respeito pelas diferenças, né? Catarina é uma mulher da alta sociedade, né? Ele ali da fazenda, meu chucro, meu ogro, e que num primeiro momento se estranham, mas o olho já brilha, o coração já pulsa de alguma maneira, e por mais que ela tente lutar contra aquilo que ela está sentindo, ela acaba se entregando, ele acaba amansando a fera. E o Petrúquio, por estar acostumado ali a lidar com os bichos, né, na fazenda, ele acaba que ele não fica com medo da Catarina, porque ela é realmente uma onça, uma fera, como todos dizem, ela tem essa fama, né, de enxotar todos os pretendentes que vão na casa dela. O pai acaba tendo um pouco de medo, de receio de trazer algum pretendente para ela, porque ela é órfã de mãe, então ela tem esse coraçãozinho meio de pedra. Né? Desde que ela perdeu a mãe, ela meio que se distanciou desse amor do homem e mulher. Ela não aprendeu isso com a mãe dela. Né? O pai criou, mas naquela época o pai tinha que sair para trabalhar, então ficava sempre uma pessoa cuidando dela, que é a nossa Mimosa. Aliás, é uma atriz maravilhosa que faz comédia muito bem. Nós somos 8 atores em cena, um espetáculo super grandioso, com cenas interativas com a plateia. Inclusive, tem uma pessoa da plateia que é escolhida pelo elenco para ser um pretendente da irmã, da Bianca, que é interpretado pela Catarina de Carvalho. Exatamente. Imagina para uma feminista ter um casamento arranjado com uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Isso era muito comum na época. Pois é, antigamente isso acontecia de fato. Hoje já estamos à frente, né? Então a Catarina já estava lá atrás, olhando para um futuro diferente para esse lugar da mulher. Porque a mulher, a gente acredita hoje que ela pode ser quem ela quiser, ela pode ter a sua família, ela pode ser mãe, mas não por obrigação. Só se ela de fato quiser, ela pode ser muito além disso. Então, hoje quem escolhe são as mulheres, né? Pois é, eu isso adoro aí. essa parte. As mulheres é que escolhem os maridos. Não quero casar com esse, não, quero casar com outro. Somos exigentes. Pula. Gente, como foi para vocês a construção desses personagens, né? Eu sei que os atores passam por laboratórios, né? Não foi diferente para vocês, para poder mesmo trazer para si, para a rotina, para a vida, um pouquinho de Petrúquio e Catarina. Bom, a novela em si, né, a sua novela preferida agora no teatro, para mim foi a grande referência, né, a novela de Valcir Carrasco, todo mundo já assistiu, então eu tenho ali a Adriana Esteves, que é uma atriz maravilhosa, né, como uma honra, né? Uma referência de alguma maneira. Mas no teatro tudo é ao vivo, tudo acontece ali na hora, então também tem a minha essência. E eu costumo dizer que eu tenho muito de Catarina também, apesar dela ser raivosa, mas eu tenho as minhas questões afetivas, as minhas dores, os meus traumas, por que não? E a gente se diverte no palco. A gente teve pouco tempo de lapidação, porque a gente ensaiou em 15 dias, eu e Marcelo especificamente, nesse processo. A gente substituiu. A gente entrou substituindo o outro casal que fazia. Teve sintonia, né? E a gente já conectou assim de cara, a gente já abraçou essa missão. Então acho que a cada dia a gente vai descobrindo coisa nova. O teatro é lindo por isso também, né? O ao vivo faz isso com a gente, né? A gente vai maturando os personagens conforme a gente vai fazendo e repetindo e vai construindo e descobrindo coisas novas, né? O Petrúquio, por exemplo, eu não vi a novela na época. Eu não me inspirei no personagem do Dudu, apesar de achar o Dudu um grande ator. Eu vi outras histórias, outros personagens mais caipiras e tal. Até foi um grande amigo nosso, Emílio Orciolo, que fez uma novela comigo chamada Alma Gêmea, que ele tinha uma irmã que era Mina, que ele gritava Mina, e eu fazia o pretendente da irmã dele. E ele fazia esse caipira, então eu me inspirei muito nele para fazer o meu Petrúquio. E o meu Petrúquio, ele mistura um pouco do interior de São Paulo,
com mineiro, com goiano. Opa, uma E como mistura a minha boa família brasileira. de par de mãe é goiana, eu peguei um pouquinho dessa turma lá de Goiânia também, trouxe para o meu Petrúquio. Agora é maravilhoso, é um espetáculo que é para todas as idades, as crianças adoram, as crianças de 80 anos também adoram. Reforcem muito pra legal. gente, por favor, o convite para o espetáculo Olha, essa semana. só uma informação que talvez a Paloma não saiba, a gente tem ingressos de todos os valores, de 50 a 150. Opa, Então, acessível. todo mundo pode assistir, tem balcão, tem plateia, tem camarote, tem freezer, naquele teatro maravilhoso. Que honra, vocês têm gente, que aqui. presente me apresentar No lá. Ai, Arthur Teatro Azevedo. Arthur Azevedo é vida. maravilhoso. Maravilhoso, assim, amanhã e quinta-feira às 20 horas e domingo, e sexta-feira, desculpa, eu tô tão acostumado com sexta, sábado e domingo que eu falei domingo. Quarta e quinta. Quarta e quinta, 20 horas e sexta-feira, 18 horas. Se vocês comprarem tudo com antecedência, a gente faz mais uma sessão sexta-feira à noite. Olha aí. Hein? Vamos Nem abrir Paloma essa... sabia dessa. Nem eu sabia que ia fazer uma dobradinha na sexta. Vamos fazer isso, gente. Espera vocês lá, no teatro. Obrigado. Maravilhoso. Eu, inclusive, já me sinto convidada para esse grande espetáculo, Cravo e a Rosa, o espetáculo de quarta até sexta. Quem sabe vai ter essa dobradinha. Então, se eu fosse você que está em casa, não perderia. Iria garantir esse ingresso acessível para todos os públicos e todos os bolsos, o que é também muito importante. O Vem Comigo de hoje vai ficando por aqui em ótima companhia. Eu continuo meu bate-papo e você que está em casa fica agora com mais Balanço Geral.